isso aí que você tá falando, dessa volatilidade, por exemplo, da torcida aí do CRB, que estava empolgada com o time e acabou, agora mudou um pouco o discurso, né, Djavan? Isso é algo que eu falo muito, né? Eu venho sempre batendo nessa tecla aí. É o seguinte, olha aqui, vou colocar na tela como tá aí a equipe do CRB, por exemplo, usar o CRB como exemplo para esse comentário. O time do CRB tá aqui com 21 pontos, né? Se tivesse ganho a partida contra o Coritiba, o CRB estaria com 24 pontos dentro da zona perdão, estaria com 24 pontos dentro do G4. Zona de rebaixamento é foda. Mas enfim, teria ultrapassado o Avaí, porque teria vindo a 24 pontos com 7 vitórias. Entendeu? Teria ultrapassado o time do Avaí, pelo menos provisoriamente. Então voltaria a essa briga. Mas isso que você falou aí, que era um time que estava sempre no top 4, falando em acesso, tudo. Olha a fase atual da equipe do CRB. São 4 derrotas consecutivas. Então eu sempre deixei isso muito claro. 3, 4 jogos muda totalmente o seu patamar de disputa no campeonato. Entendeu? Então isso pode fazer você arrancar, sair lá de baixo e ir lá pro topo, ou faz você sair do topo e ir lá para baixo. Por exemplo, na última rodada, quando perdeu para o Atlético Goianiense, o CRB já poderia ter terminado a rodada na parte de baixo da tabela de classificação. Nessa rodada, muito provavelmente isso vai acontecer, porque o Atlético Goianiense joga, né? O América joga, até a Ferroviária joga, mas a Ferroviária não passa mais o CRB, né? Ferroviária só vai a 21 pontos e fica com 5 vitórias no máximo. Mas aí, Atlético Goianiense e América jogam ainda. Então, o América joga hoje contra o Novo Horizontino e o América joga contra... Não, o Atlético Goianiense joga com o Paysandu hoje também, 6h30, né? Então, o Paysandu vem numa fase muito boa, né? Mas assim... Por exemplo, um empate da equipe do Atlético Goianiense passa o CRB. Um empate do América, ele não passa o CRB, mas uma vitória do América, sim. Então, qualquer um desses resultados joga o CRB para a parte de baixo da tabela. Viu como 4 rodadas tiraram o time do G4 e jogaram para a parte de baixo da tabela, praticamente? E ainda pode terminar essa rodada vendo o G4 a 6 pontos de distância, sabe? Então, assim, às vezes um time em uma fase ruim, né, um momento ruim do time na competição, um momento ruim do time no ano, um mês ruim, sei lá, lesões, por exemplo, né, ou algum outro fator externo, atrapalha demais o time e coloca o time que estava numa boa situação no campeonato lá para baixo. Mas, seguinte, velho, no caso específico do CRB, eu vinha falando isso há um certo tempo. E não era zicando porque eu sou azulino, não. É porque o time do CRB, no começo da competição, tinha, sei lá, 9 ou eram 10 jogos. E desses todos, só 1 ou 2 times estavam na parte de cima da tabela. Tava um na 7ª posição e outro no G4. Inclusive eram os 2 jogos que o CRB tinha perdido pontos, se não me engano. Aí ganhou um monte de jogo, mas ganhou tudo dos times da zona do rebaixamento, o time que tava brigando para não cair. Todos os times lá embaixo o CRB tinha enfrentado. Aí eu disse, olha, a partir de agora vai vir tromba. A partir de agora vai ser só tromba. É só time da parte de cima da tabela. Só time que mira acesso. Ah, eu quero ver se o time do CRB vai aguentar. Eu acho que não. E toma aí, 4 derrotas seguidas. Tá ligado? Então, assim... uma das coisas que eu tava falando, né? O time vai pegar agora os adversários mais difíceis e não aguentou a pressão, tá ligado? 4 derrotas seguidas, pô, despenca, né? Então, assim, é algo que eu venho alertando isso há muito tempo, algo que eu bato na tecla, algo que eu vejo muito no futebol. 3, 4 rodadas mudam você de patamar no campeonato. Olha o Paysandu também, o exemplo do Paysandu. O Paysandu era o último colocado, não ganhava nenhum jogo. 3 vitórias consecutivas, o time já tá aqui, ó, mirando sair do Z4.
inclusive pode sair nessa rodada. Se o Atlético não ganhar o seu jogo e o Paysandu ganhar, aí ele torce para o Botafogo ou o Criciúma perderem e ele tirar o saldo. Se o Botafogo perder e o Paysandu ganhando, ele passa automaticamente o Botafogo, porque o saldo do Botafogo diminui, vai para -6 pelo menos, e o do Paysandu melhora, vai para -5 pelo menos, ele ultrapassa o Botafogo. Né? Então, assim, 4 rodadas tirou o CRB do G4 e pode colocar na parte de baixo da tabela, e 4 rodadas podem tirar o Paysandu da lanterna, afundado, praticamente dado como rebaixado, e colocar o time fora da zona do rebaixamento em 4 rodadas. Entendeu? Isso eu venho falando há muito tempo. Isso muda o patamar do time em qualquer campeonato. Tá? E na prática a gente tá vendo isso agora. Entendeu? Então... E o outro exemplo que eu tinha falado era o do time do CRB, né? Que pegou as equipes todas da parte de baixo no começo do campeonato e deu uma arrancada. Depois, naturalmente, vai cair o rendimento porque vai pegar os times melhores, os times mais fortes, sabe? Mais difíceis. Então, viu aí também, né?